Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos mais uma noite, mais um momento na palavra de Deus para os nossos corações. Amém? E a palavra dele está hoje no livro de 1 Reis, capítulo 21, os versículos 1 até o 29, que fala sobre a vinha de Nabote. São lições sobre ganância e consequências. O rei Acabe claramente abusou de sua autoridade quando começou a desejar a posse da vinha de Nabote, que afinal era seu vizinho. Acabe propôs o que considerou ser um preço justo pela sua vinha, mas Nabote considerava a terra um espaço patrimonial e um legado familiar, e por isso afirma que não tem intenção de vendê-lo a qualquer pessoa e a qualquer preço. Acabe aceita, desapontado, esta limitação adequada de sua autoridade e poder na sociedade. Não cumprido por não ter conseguido adquirir a vinha, regressou ao palácio e foi para a cama sem comer nada. A esposa, Jezabel, depois de averiguar a causa de seu estado infeliz, zomba dele com desprezo, afirmando: "Não é você agora que governa Israel?" A situação fica mais complicada quando ela envia uma carta, usando falsamente o nome de Acabe, aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Eles são instruídos a incriminar Nabote, anunciando um jejum e instruírem Nabote a sentar-se em um proeminente lugar. Jezabel indeniza 2 vilões, Jeú e Bidicar, por apresentarem falsas acusações de suposta blasfêmia, amaldiçoando o monarca, e traição contra Nabote, por supostamente amaldiçoar a Deus e também ao rei Acabe. Nabote é condenado à morte por apedrejamento além dos muros da cidade, visto que as acusações levantadas contra ele, de acordo com Deuteronômio 17:6 e 19:15, são crimes considerados dignos de pena de morte. No tópico 1 é a tentação da ganância, o perigo de cobiçar as possessões alheias, em 1 Reis 21, versículo 2. No início do relato, encontramos o rei Acabe desejando a vinha de Nabote, que estava próximo ao seu palácio. Esse desejo desenfreado de possuir algo que não lhe pertencia é um lembrete poderoso sobre os perigos da ganância. A ganância nos cega para a bênção daquilo que já possuímos e nos leva a desejar o que pertence ao próximo, violando os princípios de justiça e amor ao próximo. No tópico 2, Nabote permanece fiel à sua herança. 1 Reis 21:3. Apesar das pressões e tentações, Nabote permaneceu fiel à sua herança. Ele recusou-se a vender sua vinha, reconhecendo o valor de sua posse e a importância de obedecer aos mandamentos de Deus. A fidelidade de Nabote nos ensina sobre a importância de valorizar o que Deus nos confiou e de resistir às tentações da ganância, mesmo quando confrontados com pressões externas. No tópico 3, a natureza pecaminosa do desejo desmedido. 1 Reis 21:4. O comportamento de Acabe revela a natureza pecaminosa do desejo desmedido. Ele permitiu que sua cobiça o dominasse, a ponto de ficar doente de tanto desejar a vinha de Nabote. Isso nos alerta para a gravidade do pecado da ganância e nos lembra que, quando permitimos que o desejo desmedido nos domine, isso pode ter consequências devastadoras para nós e para aqueles ao nosso redor. No tópico 4, a conspiração de Jezabel elabora um plano maligno para tomar a vinha. 1 Reis 21:7. Diante da recusa de Nabote em vender sua vinha, Jezabel, esposa de Acabe, elabora um plano maligno para tomar a vinha à força. Ele conspira contra Nabote, utilizando falsas testemunhas e manipulando a justiça para alcançar seus próprios objetivos egoístas. Isso nos alerta para os perigos da corrupção e da manipulação, que muitas vezes são usadas para alcançar ganhos pessoais às custas dos outros. Tópico 5.
o profeta confronta Acabe e anuncia o julgamento divino. 1 Reis 21:19. Diante da injustiça cometida contra Nabote, Deus envia o profeta Elias para confrontar Acabe e anunciar o julgamento divino sobre ele e sua casa. Isso nos lembra que Deus vê e se importa com a opressão dos inocentes e que ele é o defensor dos oprimidos. Também nos alerta para as consequências do pecado e nos chama ao arrependimento e à busca da justiça. Tópico 6. O reconhecimento do pecado e suas consequências. 1 Reis 21, do 27 ao 29. Após o confronto com Elias, Acabe se humilha diante de Deus e reconhece o seu pecado. Ele lamenta as suas ações e o julgamento que se abaterá sobre sua casa. Este é um lembrete poderoso de que, mesmo diante das consequências do pecado, sempre há espaço para o arrependimento e a restauração. Deus é misericordioso e perdoador para aqueles que se humilham diante dele e buscam a sua face. Tópico 7. A lição sobre a consequência do pecado. 1 Reis 21, 29. Por fim, Deus confirma o julgamento sobre a casa de Acabe, mas também reconhece seu arrependimento e promete adiar o julgamento para além de seus dias. Isso nos lembra que, embora o pecado tenha consequências, Deus é misericordioso e está disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. No entanto, também nos alerta para a seriedade do pecado e suas consequências inevitáveis se não nos arrependermos. Irmãos, a história da vinha de Nabote é uma poderosa advertência contra a ganância, a injustiça e o desejo desmedido. Ela nos lembra da importância da fidelidade a Deus, da resistência às tentações e da busca pela justiça em todas as nossas ações. Que possamos aprender com os erros de Acabe e Jezabel e buscar viver em conformidade com os princípios do reino de Deus, valorizando o que ele nos confiou e buscando sempre a justiça e a misericórdia em nossas relações com os outros. Que Deus nos ajude a resistir às tentações da ganância e da injustiça e a buscar em tudo a sua vontade e a sua glória. Que possamos ser fiéis administradores dos recursos que ele nos confiou, valorizando o que temos e compartilhando generosamente com os necessitados ao nosso redor. Amém? Para encerrarmos essa mensagem, irmãos, confrontadora para nós nessa noite, vamos fazer uma oração. Amém? Senhor Deus, querido e amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, entramos em Tua santa presença, Pai. Erguemos nossas vozes em oração para Te agradecer, Pai, por este dia de hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não cansamos de agradecer a Ti, Senhor, pelos dias que o Senhor nos dá, Pai querido. Pai, por tudo que o Senhor nos dá nesses dias, Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Vai nos dar ainda, Pai querido. Vamos Te agradecer todos os dias, Pai. Todos os dias temos mais a agradecer do que a pedir, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Senhor, estar vigilantes, Pai querido, para que não caiamos em tentação, Pai amado, para que não sejamos arrogantes, gananciosos, Pai querido, e que os nossos desejos não nos dominem, Pai. Ó Senhor, perdoa os nossos erros, Pai, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, conscientes e inconscientes, Senhor querido. Muito obrigado por tudo, Pai. Desde já Te agradecemos e Te amamos, Pai. Amém.